Olá, sou o Gustavo, professor da IFNMG, e hoje nós vamos resolver uma questão envolvendo aqui um quadrado e duas circunferências. Considere os dois círculos tangentes mostrados na figura. Sabendo que o quadrado tem lado de 2 centímetros, determine o raio do círculo menor. Ou seja, a questão pede para a gente determinar o raio dessa circunferência menor aqui. Então, se o quadrado tem lado 2 centímetros, ou seja, essa medida aqui vale 2, isso significa que o raio dessa circunferência maior vale 1 centímetro. Além disso, se esse raio vale 1, nós vamos construir esse segmento aqui, onde daqui até aqui nós temos o raio dessa circunferência maior, que vale 1, e essa outra medida aqui é justamente o raio dessa circunferência menor, que nós vamos chamar de R. E a questão quer que a gente determine justamente o valor desse raio aqui. Então, note o seguinte, nós podemos construir esse triângulo retângulo e se aqui vale R, né, se esse R é o raio dessa circunferência, consequentemente, essa medida aqui também vale R e, do mesmo modo, essa outra medida aqui também vale R. Então, como o raio dessa circunferência maior mede 1, essa medida aqui vale justamente 1 menos R. 1 menos R. O mesmo vai acontecer com essa outra medida aqui, pois essa medida toda vale 1, essa medida aqui vale R, então a medida desse lado do triângulo vai ser 1 menos R. E além disso, essa hipotenusa desse triângulo retângulo vai valer o 1 mais esse tamanho aqui, que é justamente o R. Ou seja, através dessa construção, nós obtemos um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 1 mais R, e os catetos valem 1 menos R. Agora eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras, isso significa que 1 mais R ao quadrado é igual a 1 menos R ao quadrado mais 1 menos R ao quadrado. Desenvolvendo essas potências, aqui nós vamos ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Desse lado direito, esse primeiro fator vai ficar 1 menos 2 vezes esse, ou seja, 2R, mais o quadrado do segundo. E aqui é a mesma coisa, mais 1 menos 2R mais R ao quadrado. Então, eu posso cancelar esse R ao quadrado com esse R ao quadrado, esse 1 com esse 1. Então, desse lado esquerdo, nós obtemos o 2R. Do lado direito, aqui nós vamos obter menos 2R menos 2R, menos 4R. Aqui ainda sobrou um R ao quadrado. E, além disso, nós temos esse mais 1. Vou passar esse 2R para esse lado direito, ele está positivo e negativo. Então, reorganizando a expressão, nós vamos obter R ao quadrado, aqui, menos 4R menos 2R, menos 6R, mais 1, igual a 0. Agora, nós obtemos uma equação do segundo grau, vou aplicar a regra de Bhaskara. Então, delta é igual a B ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que também vale 1. Ou seja, delta é igual a 36 menos 4
que é igual a 32. Sendo assim, R vai ser igual a menos B, ou seja, menos menos 6, que resulta em mais 6, mais ou menos raiz de 32, dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 1. Essa raiz de 32 eu posso escrever como raiz de 16 vezes 2 sobre 2, ou seja, essa expressão do R vai ser dada como 6 mais ou menos. Raiz de 16 é 4, então essa raiz aqui eu posso escrever como 4 raiz de 2 sobre 2. Então, daqui nós obtemos o R1, que é utilizando o sinal de mais. Então, 6 mais 4 raiz de 2 sobre 2 resulta em 3 mais 2 raiz de 2. E o R2 nós vamos utilizar o sinal de menos, que resulta em 3 menos 2 raiz de 2. Então, note que no final desses cálculos nós encontramos dois valores para R, mas o valor de R deve ser único, pois o R é o raio dessa circunferência menor. Note que esse valor de R não é possível, pois fazendo esses cálculos aqui nós obtemos aproximadamente 5, e como aqui esse lado mede 1, o valor do R, consequentemente, deve ser menor do que 1. Né? Então, esse valor do R1 não é possível, consequentemente, o valor do R, que a questão está pedindo para calcular, é 3 menos 2 raiz de 2, e assim a gente finaliza a questão.